Então, o pessoal agora está fazendo esse sistema automatizado, né, de baterias, e realmente é um sistema muito legal, né, com bateria de lítio, só que existe um perigo aqui muito grave, né, porque essas células são feitas possivelmente com células de bateria de notebook, de lâmpadas de emergência, luzes de emergência, né, que são fáceis aí, estão dando um destino para isso, é um painel elétrico. Você tem um material que guarda bastante energia, só que qualquer sobrecarga nesse sistema aqui, ou qualquer vazamento dessas baterias, qualquer rompimento, isso aqui vai acontecer um incêndio muito complicado, né, de se resolver. Eu achava até melhor a pessoa que trabalha com isso tentar comprar as baterias de motos. Essas baterias de motos elétricas, muitas vezes a pessoa tem em casa, não sabe o que fazer, não sabe como descartar, e às vezes você consegue comprar mais barato e consertar ali a plaquinha, né? Ou utilizar ali, eu não sei como é que elas funcionam por dentro, mas eu acho que quem sabe trabalhar com isso conseguiria utilizar a bateria de lítio que está ali blindada, né? Poderia servir melhor para esse tipo de situação, porque um equipamento blindado, por exemplo, você teria ali, você poderia usar elas afastadas, né, uma das outras, que era a dica que eu deixaria aqui, para que se uma viesse a acontecer um incêndio, não passasse para as outras. Uma pessoa nos comentários do vídeo do amigo que fez esse painel, ele fala, não, você tinha que ter um extintor de PQS pelo menos para salvar o equipamento aqui. No caso, seria o extintor mais adequado de CO2, que ele para a classe C, né, que são partes eletrônicas, os materiais eletrônicos, ele é mais eficiente porque ele não, ele é eficiente, né, apaga melhor e ele não causa nenhum dano ao equipamento. O extintor de pó químico já seria um pouco menos eficiente porque ele já é para líquidos inflamáveis. É por isso que nas garagens tem muito pó químico, gasolina, né, etanol, todos esses líquidos inflamáveis são pó químico, né? Então, ali, só que o extintor de CO2 não seria também eficiente aqui, porque essas baterias queimam numa temperatura muito alta, elas liberam muito hidrogênio, e a pessoa nem ia conseguir chegar até esse quadro, por conta da temperatura, que o fogo incide com uma temperatura muito alta, elimina hidrogênio, que pode prejudicar a sua vista, entrar pela sua pele, pode, você respirar aquilo, ter um desmaio. Então, só se você tivesse uma roupa de aproximação mesmo, que você conseguiria resolver esse problema. E se isso aqui estiver perto de algum SPK, algum sprinkler, vai ser pior, porque a água vai cair sobre isso aqui e vai causar explosões. É por isso que eu sempre falo que essas empresas que recolhem baterias, tipo autorizadas de celular, não deviam fazer dentro das unidades, né? A não ser que tivesse um equipamento apropriado para aquilo, que fosse tampado a vácuo ou que tivesse um agente extintor ali, porque eles vão botando bateria sobre bateria, e aí pega essas baterias de tablet ou de notebook mais moderno, que elas são iguais de tablet, elas são muito finas e elas se rompem facilmente, tá? Aquelas baterias cinzas, né, que ficam estufadas igual um travesseiro. Qualquer coisa que caia ali em cima pode causar um incêndio e ali o sprinkler vai ser acionado e vai causar um bostelê danado, porque a água sobre um material classe D pirofórico que queima em elevada temperatura vai causar explosões, tá? E a temperatura muito alta, acima de 1000 graus, uma bateria de moto, de carro. Então, os extintores são ineficientes, né? No caso, os extintores de lítio poderia ser eficiente para talvez uma moto, né? Um patinete ou até um bookzinho desse aqui. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 praticamente books de baterias de íon de lítio que iam pegar fogo e incidir calor sobre as outras, ia causar que um incêndio generalizado você não ia conseguir chegar nesse quadro. E se esse quadro estiver próximo a alguma coisa da casa, dá problema. Geralmente incêndios de lítio, quando é questão de carro, ele afeta até as colunas do edifício, as vigas, porque derretem o material interno, né? Os vergalhões internos podem enfraquecer uma viga e fazer alguma coisa desabar.
né? Em garagens subterrâneas, pior ainda, porque tem instalação de gás encanado, né, em alguns lugares, estacionamento de shopping e tal. Então, tipo assim, estão falando muito sobre lítio, é lítio para todo quanto é lado. Só que não está crescendo na mesma proporção a demanda de extintores, né? Pesquisas voltadas que deveriam ser desenvolvidas pelas próprias empresas que vendem os carros elétricos, as motos elétricas, poderiam financiar pesquisas para se desenvolver agentes extintores para esse tipo de material, né? Estão causando o problema e não estão dando proposta, porque você não tem central de recolhimento disso, tem, mas a gente não sabe, tem que pesquisar, né? Não sabe como é que faz, e isso está sendo descartado na natureza, né? Deve estar causando muitos problemas ao meio ambiente, né? E eu não sei qual é o impacto do lítio no solo, tem que se fazer um estudo sobre isso. Então estão jogando muito esse material, né, de desenvolvimento mundial sobre a natureza e vamos começar a ter sérios problemas por conta disso aqui, desse material, tá? Tem que chamar os pesquisadores para saber qual o impacto que isso daqui tem na natureza, tá? Porque pode começar a ter problemas até de contaminar animais, né? Fazer animais nascerem com deficiências, porque todas essas contaminações causam sempre impacto na natureza, né? E depois acaba voltando para a gente esse impacto. Então, que tipo de problema isso pode causar na natureza? A questão do lítio. Isso fala-se pouco. Só se fala em ganhar dinheiro, não se fala dos agentes extintor, né? O carro tá tudo bem, tá seguro, é mais pesado e tal, até o dia que ele pega fogo numa garagem e ali é um incêndio gravíssimo, né? Onde muitas vezes o cara não vai ter uma roupa de aproximação, porque o agente extintor você não tem uma roupa de aproximação. No caso da gente que nós somos bombeiros civis, seria para nossa proteção e para a gente talvez resgatar alguém que tivesse ali no momento e que sofresse ali por conta de alguma lesão, por conta da explosão, ou respirado muita fumaça, ou até mesmo para você poder jogar água nos outros veículos ao redor, né? Já que você não vai conseguir apagar esse incêndio, ou jogar água na instalação de gás para que esse fogo não atinja a rede de gás, né? Não chegue a derreter ali os tubos, eu não sei se é capaz, mas eu acho que sim, porque pouco se fala sobre isso. Esse tipo são coisas que não estão falando até acontecer, tá? Aí quando acontece, ninguém toma providência, aí acontece de novo. Porque aqui no Brasil, coisas que deveriam ser simples não são tratadas de forma adequada. Olha as questões das boates, por exemplo, a Boate Kiss, a outra boate aí que pegou fogo. Se tivesse dois elementos ali que não tivesse falhado, as vidas seriam poupadas. Uma, a saída de emergência. Poderia pegar fogo ali a nível inferno, mas se tivesse saída de emergência, as pessoas saíam em tempo hábil. Duas, se a espuma não fosse inflamável, que já existe espuma não inflamável, tá? Já não teria acontecido o incêndio, né? Porque não ia ser possível acontecer incêndio. Então, ele junta duas cagadas numa situação só. É a espuma, que é inflamável, e o lugar fechado. Parece até que estão fazendo de propósito para matar as pessoas. Na questão da Boate Kiss lá, o acontecimento lá daquela espuma que liberava cianeto, inclusive foi a morte dos judeus, foi dessa forma, né, com questão de cianeto. O incêndio da boate acontece exatamente no dia em que se lembra as vítimas do Holocausto, o que é muito esquisito, tá? Por sinal, uma coincidência muito estranha. Então, gente, a gente precisa entender que esse tipo de situação aqui, se pelo menos separe esse material, essas baterias tinham que estar separadas ou encapsuladas para dificultar, né, que o incêndio se propague pelas outras, de alguma forma separadas para que e também fora do ambiente onde pudesse colocar em risco a vida da sua família. Guardar esse tipo de material em casa, carregar a bateria de motos em casa, andar com isso no elevador, isso é um sério perigo. Nós tivemos um caso em que um celular explodiu no bolso da menina
E a menina pegou fogo e ainda tacou fogo do lado da outra menina que estava do lado. Foi uma coisa terrível, por conta dessas desgraças, desses carregadores chineses, né, que são carregadores que não têm selo de aprovação, são carregadores que, sofrendo sobrecarga, eles pegam fogo, tacam fogo na sua casa, né? Tudo na casa tem que ter um dispositivo de segurança. O ventilador tem um fusívelzinho térmico que ele, após chega um aquecimento, ele rompe, né? Só que tem ventiladores que tem um negócio e mesmo assim o troço pega fogo, tá? E a parte onde deveria ser de cobre, nesses ventiladores mais baratinhos, mais vagabundos, são de alumínio. Então estão substituindo materiais que suportam uma temperatura maior por materiais como alumínio. Alumínio é um material muito ruim, porque ele dilata, ele não é um material bom para trabalhar com condução elétrica. Então, desse tipo de equipamento, eles botam um troço barato, vende o ventilador mais barato, quando você abre, né? E aí é a desgraça do catador de latinha, né? Porque ele abre pensando que é cobre, tem todo aquele trabalho e quando chega ali é alumínio. Não serve para nada. Para ter que juntar muito para ganhar alguma coisa. Então, o equipamento é uma engenharia muito bacana, muito bem feita, apesar de que também pode ter algum risco de choque elétrico aqui, né? Tem que tomar cuidado que você está num lugar que pode ter criança, pode chegar uma pessoa ali e não saber, né? Mas tem que tomar certos cuidados, certa segurança, porque não vale a pena colocar em risco a sua família, tá? Então, eu sempre falo, as baterias de carro ou as baterias, né, que são ácido ali, a água desmineralizada com chumbo, né? Ou aquelas baterias de carrinho de golfe, né? Que os seguranças usam, que também é um tipo de bateria que parece que não sei se é a mesma usada nas redes é, as redes telefônicas, né? Que é até proibido comprar essas baterias porque muitas são furtadas, tá? Mas comprar de terceiros, né? E são caríssimas. Mas eu acho assim, seria melhor você ter dessas baterias, porque essas baterias não colocam então em risco a vida de vocês. Então o lítio tem que se ter muito estudo para você saber como encapsular isso aqui de uma forma que, se houver uma fuga térmica, você tem alguma chance de pelo menos separar o elemento, ou uma manta térmica, como tem os bombeiros, para tampar ali, para evitar que o incêndio se alastre muito, né? Então a gente precisa ter esses investimentos em questão de extintores para esse material. Por enquanto a gente não tem ainda a nível assim custo-benefício. Tem os extintores de lítio, mas são muito caros. Então precisamos de tecnologia. As empresas que vêm desse jeito têm que investir, têm que incentivar o investimento em tecnologias para poder a ciência desenvolver materiais que sejam praticamente parecido com o lítio, mas que não tenha combustão instantânea ou que não libere hidrogênio no ar, né? Tem outros tipos de lítio, né? Tem um outro lítio que eu esqueci o nome, que é misturado com alguma coisa. É, desenvolver baterias que tenham o mesmo poder energético, mas que não tenha todo esse problema, né, de combustão instantânea, de incêndio de alta temperatura, ou de desenvolvimento de extintores ou de quadros, que eu já até dei essa dica logo no início, criar compartimentos onde a pessoa vai lá estacionar sua moto, ela pega aquela bateria, coloca dentro de um quadro, dentro de um armário, né? Um armário blindado, onde tem um agente extintor com um dispositivo automatizado, que se houver uma sobrecarga naquela bateria, ela pode até ficar carregando ali ou somente guardada. Mas se houver alguma coisinha com aquela bateria, o que acontece? O sistema automatizado vai fazer a extinção diretamente ali, né, com o agente certo. O extintor vai estar ali automatizado para agir só ali, né? E ali você tem uma proteção em garagens subterrâneas, aonde eu acho que não deveria ter carros elétricos de modo nenhum, ainda mais carro, porque a moto você mesmo a moto quando pega fogo, você para se aproximar tem que ter roupa de aproximação, por conta do hidrogênio liberado no ar e também da alta temperatura. Então, a roupa de aproximação, se tu porta 800 graus, você vai conseguir pelo menos se aproximar para jogar água nos demais veículos ao redor,
para que não incida calor sobre eles. E também na rede de gás, né? Porque muitos edifícios têm rede de gás encanado, GNV, um tipo de GNV. É o GNV do carro normal, só que ele é pressurizado de uma forma diferente no encanamento do que no cilindro do carro. É diferente só a pressão, tá? Mas é o mesmo GNV, é o mesmo gás. Então tem que tomar, você vai ter que tomar, você com a roupa de aproximação, você vai ter condição de socorrer uma pessoa que poderia estar passando ali no momento da explosão, e ali você com a respiração autônoma, né, com o tempo que você vai ter, porque senão tem muito tempo. Então, se você tiver que fazer todo um socorro, você tem que já estar pensando num ponto de saída, né, sempre pensando num ponto de fuga. Você tem que conhecer muito bem o lugar, porque quando a sua roupa começar a apitar, começar a alarmar, você tem poucos minutos para sair do lugar, né? Que a roupa já tá identificando ali, o traje já está identificando que o seu oxigênio está acabando. Então, tudo isso é de se pensar, né? Então, eu preciso de ter uma roupa de aproximação, eu como bombeiro civil, para fazer o socorro de alguém nessas condições, porque no procedimento do bombeiro militar ou do bombeiro civil, vítima é vítima. Se você não tiver condições de chegar na vítima, você não vai morrer pela vítima, tá? É isso que muita gente não sabe. A gente tem o pensamento seguinte: primeiro a minha segurança, a segurança da minha equipe, depois que a gente pensa na vítima. Então, muitas vezes eu preciso de ter sempre o traje adequado, em pleno funcionamento, com o cilindro cheio, não pode estar pela metade, e eu preciso ter a noção, né, de entrada e saída, quanto tempo leva para entrar e sair, e se aquela edificação não está em risco. Se um incêndio com bateria de lítio em carro, ele mexe com a estrutura de um edifício. A temperatura vai a mais de 1.300 graus. E se ela incidir sobre uma coluna, ela derrete dentro as ferragens da coluna. Pode fazer alguma coisa aí abaixo. E em questão de mezanino, que são de ferro, pode derreter o ferro. Talvez, eu não sei se a temperatura seja adequada para isso, mas pode causar coisas graves ali, né? De repente, eu não sei o que está segurando essa estrutura do mezanino, se são soldas, se são eu não sei como é que não sei como é que é toda a estrutura. Sei que são ferros soldados, mas um incêndio com bateria de lítio num local assim, um carro, uma concessionária que tem a mezanina em cima, não sei como é complicado, tá? Em garagem subterrânea, onde tem instalação de gás, é mais complicado ainda. Acúmulo de fumaça, outros veículos que vão entrar em combustão devido à alta temperatura, o hidrogênio liberado num espaço confinado, que às vezes a garagem tem poucas saídas de ar, né? Então é um problema muito grave que não estão levando a sério, tá? Parece que esperam acontecer, aí vai acontecendo em sério. Acontece hoje, não tomam providência, amanhã acontece de novo eventos semelhantes. É sempre assim, galera. Então já falei demais aqui. Essa é a dica para a gente entender como é que funciona um pouquinho das coisas, os procedimentos que a gente precisa se adequar para poder socorrer em uma situação. Então, vai fazer um painel desse, tem que tomar certos cuidados.